Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre e eternamente seja louvado, seja presente na tua vida. O Espírito Santo lhe dê hoje um espírito leve. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós podemos partilhar uma palavra que é muito importante para a leveza do Espírito, e depois nós vamos ver o porquê. Então eu estou aqui pedindo ao Espírito Santo, a Nossa Senhora, que é a esposa, a divina esposa do Espírito Santo, mãe do Deus Filho, que ela nos ilumine. Hoje nós, claro, todos os dias precisamos do Espírito Santo, e nessa partilha da palavra, um Espírito Santo aliviador, um Espírito Santo consolador, porque Deus quer que neste dia, nessa partilha da palavra, você tenha um espírito leve, sereno. Como Ele próprio diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Você pode ter a paz por fora e não ter a paz por dentro, mas o que Jesus nos quer dar é uma paz interior, é uma reconciliação interior com Deus. Então, Espírito Santo, ilumine a esse meu irmão, essa minha irmã que partilha essa palavra nesse momento, que se dignou parar esse momento da sua vida para ouvir a sua palavra, que ela seja, aquele que partilha a palavra seja conduzido, aquela que partilha seja conduzido pelo Espírito Santo a entender essa palavra, a viver essa palavra, que possa reconhecer, experimentar de novo, conhecer de novo a leveza. Você contempla todos os dias a leveza de uma criança, a leveza com que ela encara as coisas. Todo mundo diz, uma criança, você bate nela, dá um tapa no bumbum dela, ainda pode-se fazer isso, de maneira, claro, de maneira coerente e com muito amor, mas daí um minuto ela vem e se joga nos seus braços. Entende como essa leveza é importante para nós? E eu digo, a leveza na alma, no espírito. E hoje a leitura vai falar um pouco disso. Capítulo 9 de São Mateus, desde o começo. Vamos ler até aí o versículo 8, mais ou menos. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: esse homem blasfema. Porque Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Confissão: teus pecados estão perdoados.
Por que Jesus lhe disse isso? Aquele paralítico, aquele homem que não andava, não caminhava, jazia numa cama, sem poder se mexer, estava carregado de pecados. Não ficou assim, claro, pelos pecados, ninguém, nem ele nem pecou para que ele ficasse daquela maneira, mas aqui está dizendo que apresentaram esse, e Jesus vai logo no foco da questão. Ele queria libertar aquele paralítico. A gente sabe que curar é pouco, não é assim? Tanta gente saudável, às vezes, se desespera, perde o sentido da vida, acaba se suicidando. Olha, então, Jesus sabia, olhou para aquele homem paralítico deitado na cama, numa padiola, a tradução diz aqui, e olhou para ele e disse: teus pecados estão perdoados, teus pecados te são perdoados. E sabia, olhou para aquele homem e viu que o problema dele estava lá dentro, que aquele homem era amargurado ou revoltado. Não sabemos tudo, mas sabemos que ali havia um grande volume, um grande depósito de tranqueira, de encrencas dentro do seu coração, porque ou não aceitava a vida que tinha, ou por causa de seus pecados, por causa da sua maldade, tinha ficado naquela condição. Jesus sabia o que tinha no coração daquele homem, sabe o que tem dentro do nosso coração. Então Jesus diz: teus pecados estão sendo perdoados, levanta-te e anda. Mas tem a turma do contra, tem a turma que não gosta de ver o perdão, tem turma que não gosta de ver a liberdade, que não gosta de ver o ser humano livre, feliz, alegre, liberto da sua miséria, da sua incapacidade, da sua amargura. Dizem que a depressão é uma das doenças que mais crescem no mundo, uma velocidade incrível. Os homens não querem mais que as pessoas sejam livres. E há aqueles que lutam para não serem livres de seus pecados, lutam tanto que acabam adoecendo. Ouvindo isto, aqueles escribas murmuraram entre si: esse homem blasfema. Há pessoas que não querem que o ser humano seja libertado, seja limpo, seja perdoado. Eu não preciso de perdão, ou eu sou forte, ou eu sou autossuficiente, eu sou dono da minha vida, ou como jovem rico, eu faço tudo o que Deus quer. Ainda há muitas pessoas assim no mundo. Você as conhece, eu também, não precisam de nada, são autossuficientes. Vemos, por exemplo, os grandes artistas, grandes fortunas, tinham tudo a seu dispor, dezenas, centenas de empregados, tudo que pensavam, tudo que imaginavam, tinham de tudo. Os carros mais caros do mundo, as mansões mais caras do mundo, você ainda vê às vezes na internet. Uns se suicidaram, outros morreram de overdose. Mas o homem luta. Eu não quero que o homem seja libertado, porque o homem ama a morte. Por isso que São João vai dizer na sua palavra: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais a morte do que a vida. E essa palavra, esse homem blasfema, como pode esse homem perdoar pecados?
não queriam que aquele homem fosse libertado. Mas você sabe, eu sei também, de que valeria eu ter uma saúde perfeita se eu não tiver paz, se eu tiver angustiado, triste, se eu estiver vivendo numa depressão, numa síndrome do pânico, que também é uma das coisas que mais crescem no nosso tempo. De que vale isso? Eu não quero isso. Eu quero ser liberto, eu quero ser perdoado, eu quero de novo voltar a ser como uma criança. Não é assim que Jesus explica? Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Agora, nós vemos aqui, Jesus perdoou pecados, mas Jesus vai dizer, porque logo que antes que Jesus viesse, olha que importante isso, antes que Jesus viesse, era preciso que os homens tivessem, como diz o próprio João Batista, que os montes fossem aplainados, que os vales fossem preenchidos. Deus, quando vai entrar no coração, não pode encontrar obstáculos, senão ele não entra. O homem que fecha seu coração, põe uma montanha ou põe um vale profundo no seu coração, Deus não consegue se achegar a essa criatura, a esse homem. Então, aqui em São Mateus, no capítulo 3 também, palavra preciosa, 3, versículo 5, na pregação de João Batista, que estava batizando no Rio Jordão, vai dizer assim: pessoas de Jerusalém e de toda a Judéia, circunvizinhanças do Jordão, vinham a ele. Olha que palavra, versículo 6, confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Rio Jordão. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Esses montes, esses vales profundos, vales que significam também trevas, montanhas que significam muitas coisas, obstáculos na sua vida, todo o mal que você fez ao próximo, todo o egoísmo que você tem de pensar só em si, isso é uma montanha imensa. Jesus não consegue passar por essa montanha. Então, começou com João Batista, vão lá, confessavam seus pecados e eram batizados, eram lavados. Ele vai dizer aos fariseus, não adianta murmurar, porque dizendo que vocês são da raça de Abraão e por isso vocês são melhores. Deus tem poder para das pedras tirar filhos de Abraão. Palavra, confessavam seus pecados, essa liberdade que Deus quer que você tenha. Um outro aspecto importante também, vemos aqui no Evangelho de São João, capítulo 20, a partir do versículo 21, a aparição aos discípulos depois da ressurreição. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Deus não quer reter o pecado para ninguém, mas a pessoa que retém o seu pecado, ela não quer confessar. Olha, nós somos humanos. Se alguém dissesse para mim, eu não tenho orgulho, eu não tenho vaidade, eu não tenho cobiça, eu não cobiço nada na minha vida, está mentindo. Por quê? Porque eu sou um ser humano também. E
mesmo esses grandes nomes. Por isso que Jesus vai dizer: se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Se não crerdes, por exemplo, na misericórdia infinita de Deus, você vai morrer no seu pecado. E o pecado leva à morte. E nós queremos vida, ou você quer a morte? Ninguém quer a morte, entre aspas, em sã consciência. Mas se Jesus promete a vida, o perdão dos pecados, e você não aceita isso, então você está escolhendo a morte pelos teus atos, pelo teu procedimento. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Nós vemos, por exemplo, o que foi o Pentecostes? Um grande derramamento do Espírito Santo. Nós vimos, por exemplo, Pedro recebeu o Espírito Santo com todos os seus apóstolos. E o que aconteceu? Muitos milagres, muitas pessoas foram curadas. Pedro chegou a ressuscitar uma mulher, chamava-se Tabita, está lá nos Atos, capítulo 9, versículo 36. Pedro ressuscitou uma mulher. São Paulo também ressuscitou aquele jovem que caíra durante uma de suas pregações. Os apóstolos receberam o dom do Espírito Santo para até ressuscitar mortos. E aqui Jesus vai dizer: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Recebei o Espírito Santo. Agora, um aspecto importante, olha, como é que eu, apóstolo, suponha que eu seja Pedro, suponha que eu seja um São Paulo, um dos apóstolos. Agora imagina assim: eu recebi o Espírito Santo, eu tenho o poder para curar. Lembra do paralítico à porta do templo? Lembra de, por exemplo, Enéas, 8 anos paralítico num leito, que Pedro curou também, ressuscitando Tabita. Olha só, eu recebi o Espírito Santo. Agora Jesus fala que aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Então, imagine eu sendo Pedro. Aí eu começo a pensar: eu sou Pedro, tá bom. Eu recebi poder de curar os enfermos. Levantei o paralítico à porta do templo. Ressuscitei Tabita, aquela mulher que fazia serviços prestimosos lá para a comunidade, como as suas irmãs lá testemunharam, como suas amigas testemunharam. Ela fazia, nós lembramos de todos os bordados que ela fazia, todo o trabalho que ela fazia. E Pedro vai e a ressuscita. Então, tá bem, eu sou Pedro, só que Deus deu a mim o Espírito Santo. Eu levanto o doente, levanto o paralítico, ressuscito o morto, e eu não posso perdoar pecado. O mesmo Espírito Santo que eu tenho, é como ele diz ao paralítico: o que ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A mesma palavra que Jesus disse a esse paralítico, narrado aqui no capítulo 8 de São Mateus. Então, o que eu posso, o Espírito Santo me deu, eu recebi o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então, como é que eu, Pedro, posso ressuscitar um morto? Eu posso curar doente, paralítico, enfermo, cego,
Eu posso fazer tudo em nome de Cristo, pelo poder do Espírito Santo que Ele me deu. Não sou eu que curo em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Como é que eu, cheio do Espírito Santo, faço pelo poder do Espírito Santo, levanto o defunto, curo o doente, como é que eu não posso perdoar pecados pelo dom do Espírito Santo? Como é que eu não posso levar o perdão e a misericórdia se eu levei a cura, se eu levei a ressurreição? Como é que eu poderia não levar a misericórdia de Deus àqueles que estão sofrendo? Aqueles que estão atormentados pelos pecados que cometeram durante a sua vida? É claro, se eu ofender um irmão, eu posso, pela graça de Deus, ir lá, perdão, meu irmão. Eu te roubei, eu te machuquei, eu te feri, eu te disse uma palavra má no momento em que você não estava bem e te entristeci com aquilo. Eu posso pedir o perdão a ele. Mas o que eu vou fazer com os meus pecados? Com a minha malícia, com o meu orgulho, com a minha vaidade, com a minha perversidade, com o meu desejo de vingança? Você nunca sentiu desejo de vingança? Num simples acontecimento da rua, do dia a dia, alguém trancou a sua frente, alguém passou na sua frente, ou você está a pé, um carro passou no sinal vermelho, você disse umas palavras bonitas depois para aquele motorista, você sentiu o desejo de amaldiçoá-lo. O que eu faço com o meu pecado? Se eu ofender diretamente a um irmão, mas e todo o mal que existe dentro de mim, o que eu faço com ele? Vou morrer com ele? Não, pecado é morte. Eu não quero morrer com isso. Olha, desde o exemplo de João Batista, eu vou lá e confesso o meu pecado. Confessavam seus pecados e eram batizados por João Batista no Rio Jordão. Teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. Quantas pessoas precisando de uma confissão, de uma libertação, para tirar todo esse peso da vida, esse peso que oprime, que tortura, que te aborrece quase durante todo um dia, que te prostra numa cama, que te deixa incapaz de levantar. Pessoas com falta de perdão que nunca conseguiram perdoar o mal que se lhes fizeram, vão trabalhando isso, vão lapidando isso no seu coração, lapidando até uma forma contrária de dizer, mas vão mastigando aquela coisa ruim dentro de si, vão digerindo todo aquele ódio que vai um dia terminar numa depressão. Vai a um sacerdote: pai, eu não consigo, meu padre, meu amigo, meu sacerdote, eu não consigo me livrar desse peso que me tortura, que me entristece, que me sufoca, que me prostra. Em nome de Jesus Cristo, teus pecados te sejam perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que Ele vai dizer para você. Confessa a minha miséria, por causa da minha vaidade, do meu orgulho, tanto mal eu fiz. Pessoas que nunca mais eu vou ver, que nunca mais eu vou encontrar, ou pessoas que já morreram. Eu, por exemplo, fiz mal a uma pessoa que já morreu. Vou lá, perdão, meu pai, eu não queria ter feito aquilo, eu não tinha consciência do que tinha fazendo, mas era o mal que estava dentro de mim que fazia aquilo. São Paulo vai dizer: eu quero fazer o bem, mas eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto inveja, sinto orgulho, quero ser mais respeitado, mais considerado do que eu sou. Não consigo ser humilde, não consigo fazer aquilo com humildade, com resignação. O que eu faço com esse meu pecado? Eu não quero levar para o meu túmulo, porque o pecado que eu tenho me leva à morte. São Paulo vai dizer: quem me livrará desse corpo de morte? Agora, os apóstolos receberam de Deus o Espírito Santo, foram instituídos por Deus: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
e diz aos apóstolos: ide, anunciai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fui batizado, confessou o seu pecado. Não, normalmente não se confessa. Batizamos as crianças porque elas não têm pecado. Não precisam tirar essa montanha de preconceito, de ódio que tem dentro de nós. Não precisam preencher esse vale de trevas, trevas do orgulho, do egoísmo, da vaidade e todos os vícios que você possa imaginar. Então, para onde me levará esse corpo de morte? É para a morte mesmo, porque eu sinto a morte dentro de mim, mas eu não a quero. Por isso que eu disse que o Espírito Santo te ilumine com essa leveza, com essa graça de saber, de ter a certeza que você é perdoado pelo ministério da igreja. A quem perdoares os pecados serão perdoados, mas ainda há muita gente que blasfema. Eles não podem perdoar pecado. Ele é um pecador como eu. Pedro era pecador como eu. Levantou defunto, curou doente, perdoou pecados, perdoa pecados. E aqueles que são instituídos pelo sacerdócio: mas eu não queria que ele não queria que eles perdoassem porque eu não tenho o poder de perdoar. Paciência, você não quis ser instituído, você não quis receber o sacerdócio, você não quis consagrar a tua vida a Deus, você não o amou tanto para consagrar a sua vida a Deus. Mas eu tenho a certeza de que aqueles que tiveram o Espírito Santo para curar doentes, levantar paralíticos, levantar defunto, muito mais a misericórdia de Deus quer que eles tenham o dom, o poder de perdoar. Alguns olham para o poder: eu queria ter esse poder, mas não tem. Isso é um ministério instituído. Deus deu àqueles que consagraram sua vida a Ele. Deus deu a eles o ministério do perdão. A quem perdoares os pecados serão perdoados. Agora, outra coisa que eu não entendo: por que lutar tanto contra a misericórdia? O que eu quero é perdão por tudo mal que eu fiz, faço e que ainda farei mesmo contra a minha vontade. Então, o que eu quero é perdão. Eu quero misericórdia, porque eu estou olhando dentro de mim. Não tem jeito de enganar vocês dizendo que eu sou um anjo de pureza. Não sou, de orgulho, de vaidade, de inveja, de cobiça. Tudo está dentro de mim. É por isso que cada vez eu me confesso, e por isso que nós vamos lá. Eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Jesus te convida a experimentar a misericórdia, o dom de Deus. A palavra de Deus diz isso, pede isso para você. Eu quero misericórdia e não o sacrifício. Aquele que quer a misericórdia, aquele que quer a bondade, lembra da parábola do filho pródigo? Eu vou ser um servo do meu pai, eu vou ser empregado. Não, você é meu filho. Eu te dou toda a dignidade de você continuar sendo meu filho. Mas, pai, eu vivi todo sujo, gastei toda a minha vida, toda a minha fortuna em tudo aquilo que não presta, que não é bom. Gastei tudo que o Senhor me deu, a minha vida, a minha saúde, a minha paz. Gastei tudo que o Senhor me deu. Filho, eu te recebo na minha casa, te dou o meu perdão. É quando o pai diz: buscai a melhor roupa, colocai um anel nos dedos, sandália nos pés, matai um novilho cevado, bonito, novilho, uma carne nova, suculenta, macia, para festejar. Esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e o pai fez uma grande festa. Há mais alegria no céu por um pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de penitência. Quantos justos, entre aspas, tem por aí?
não precisam de confissão, são as purezas da vida. Olha que beleza, os puros, os que não precisam se confessar, os que não precisam chegar diante de um ministro de Deus e dizer: eu pequei, Senhor, eu roubei, eu cobicei coisa que não era minha, eu tive inveja do meu irmão. Não, tá cheio de gente santa por aí, entre aspas. Não precisa disso, eles são superiores, eles são maiores do que os outros, eles não precisam nem da misericórdia de Deus, tão perfeito eles são. Olha que coisa! Se não fosse uma escolha de morte, seria uma piada, mas não é uma piada, porque é uma escolha de morte. Eu não quero ser perdoado, não quero experimentar a alegria do perdão, de saber que Jesus te ama, que Ele te perdoa tudo o que você fez, faz e fará na vida, diante do sacramento da confissão. Ah, é pecador? Claro que é pecador como nós, o sacerdote, claro que é, mas ele também se confessa, mas ele recebeu esse ministério. Então, ele se confessa, nós os confessamos. É um verbo que se conjuga em todas as pessoas, que o Espírito Santo te ilumine para te dar essa libertação, essa liberdade, essa cura de todos os teus pecados, como nós somos curados através da confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pelo perdão na tua vida que Deus quer te dar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.